O Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje é efeitos das drogas no organismo. Participam Arturo Escobar, biólogo, psicólogo e pesquisador do Grupo de Estudos sobre Álcool e Outras Drogas da UFPE. Davi Pinheiro, psiquiatra do CAPS-AD de Olinda e professor da Faculdade Pernambucana de Saúde. Rossana Ramé, psicóloga, pesquisadora do Grupo de Estudos em Álcool e Outras Drogas da UFPE. Lembrando mais uma vez o nosso WhatsApp, 81, Código de Estado 988307098. Bem, vamos falar agora sobre alguns tipos de drogas. E temos aí as drogas estimulantes do sistema nervoso central. Dentro dessas drogas, a gente teria cocaína e crack, não é isso, Arturo? Verdade. O que é que o consumo desse tipo de droga traz para o organismo? Os estimulantes, eles caracterizam, digamos, de maneira muito parecida na forma como agem no organismo, né? Eles atuam principalmente nos sistemas dopaminérgicos, né, que estão relacionados com sistemas de recompensa. Por isso, os estimulantes eles são muito provocadores de experiências que a gente vai chamar de dependência, né, ou de compulsão, quando essa frequência, esse tipo de uso, ele permanece, ele perdura no tempo. Não só, eu não diria só a cocaína e o crack, mas isso é similar à cafeína, que é encontrada na Coca-Cola, que é encontrada no café, né? As substâncias que são encontradas nos chás pretos, né? No chocolate, por exemplo. O café é uma droga mesmo? O café é, sim, uma substância psicoativa, né? Vicia. Todas as substâncias estimulantes, elas têm, não é que ela vicia, porque isso não é uma coisa apenas da substância. É algo, essa coisa da dependência, que a gente pode falar depois, é algo que relaciona-se tanto com o efeito da substância, mas também com a pessoa, as suas expectativas, na sua frequência, o seu preparo, a sua resiliência e com os contextos, como o Rossana bem chamou anteriormente, né, atenção a isso. Esse contexto também fala de como você se relaciona com essa substância. Mas voltando para as estimulantes, são substâncias que, de certa maneira, elas vão provocar, digamos, a perda de sono, né, a supressão do sono, vão provocar uma estimulação mental, então você pensa de forma mais acelerada, mais clara. Tem uma série de efeitos positivos nas substâncias estimulantes que são interessantes para o dia a dia do homem, não é à toa que ele consome. Todas as sociedades vão consumir alguma substância estimulante. Nós, brasileiros, o café. Na África, o cate. Em alguns outros lugares, chás. Mas é isso, os estimulantes são substâncias que são feitas para estimular e esse efeito vem acompanhado de alguma maneira com efeitos que podem causar uma certa dependência. Uhum. Davi, o estado de excitação estaria associado também a uma droga estimulante. O que é que de bom ela provoca num primeiro momento? Exatamente, né? Complementando o que Arturo falou, as drogas ditas estimulantes do sistema nervoso central, né, agindo no sistema de recompensa, sistema límbico, que na verdade de sofisticado não tem nada, né? É um sistema extremamente primitivo do nosso cérebro, né? Basta citar o exemplo que esse sistema límbico está presente na lagosta, por exemplo. Então, assim, não tem nada. Justamente por ser primitivo, nós não usamos na vontade, nós não usamos a racionalidade, né? Nós não usamos o tal do córtex, né? Que é o que nos diferencia de outros animais, digamos assim. Mas, voltando para os estimulantes, né? O grau de excitação inicial, ela não necessariamente quer dizer que a pessoa, o usuário, utilize pensando na dependência, né? Pelo contrário, às vezes o foco, até Rossana comentou, né? Às vezes o foco, na verdade, não é a dependência, é, por exemplo, querer ficar acordado. Por exemplo, acontece na anorexia nervosa, usar a cocaína, porque a cocaína ela diminui o apetite. Então, isso pode ser interessante para quem tem o transtorno alimentar anorexia nervosa, né? Como a cafeína, que na verdade a gente não usa pensando no barato, não é? A gente usa porque a gente quer ficar concentrado, a gente criou o hábito de tomar o café da manhã, não é? Consequentemente, isso ao longo do tempo, algumas drogas, como a cocaína, pode desenvolver a tal da dependência, o transtorno por uso de substâncias, como hoje é mais falado, e isso faz com que a cocaína se torne, na verdade, digamos assim, uma droga além de ilícita e perigosa. Essa dependência tem a ver com a frequência, com a constância ou um uso eventual, esporádico, mais espaçado? Ele
distanciaria a pessoa da dependência? Perfeito. Muito boa a sua pergunta, né? Porque, na verdade, nem todo mundo que usa droga vai se tornar dependente, não é? Não é à toa que se fala do uso recreativo, não é? Então, assim, agora, existem o poder dependogênico, digamos assim, de cada substância. A gente pode citar, por exemplo, a nicotina, não é? A nicotina, ela tem um poder, a nicotina do tabaco, do cigarro, né? A nicotina tem um poder dependogênico maior do que a da própria cocaína, não é? Do que do álcool, não é? Provavelmente é uma das drogas que mais causa dependência em curto prazo, não é? Daí a questão de a gente se preocupar com, na verdade, a frequência, a intensidade e o tipo de substância. Isso que Arturo colocou, né? Tipo, o contexto, não é? A funcionalidade, né? Qual é o que é que ele quer fazer, o que é que o usuário deseja dessa substância. Vamos para a Rossana. Rossana, a euforia e a sensação de poder, não é? Ou seja, num ambiente onde as disputas são muito grandes, a pessoa ela pode se sentir mais forte, né, mais poderosa a partir do momento que ela consome a droga. Esse seria um motivador, né? Seria a partir daí que as pessoas elas acabam entrando na droga. É tão interessante porque na fala de Arturo e de Davi eu fico me lembrando assim dessa tríade, né? Da pessoa, contexto e substância. Uma droga estimulante, você espera que ela faça isso, lhe dê poder, levante, deixa você, né, mais agressivo, acordado, aguerrido. No entanto, se essa pessoa não estiver em condições psicológicas para esse uso, ou então a intencionalidade dela de uso não estiver em conformidade aí, digamos assim, com a substância, ela pode ter o que a gente chama de uma bad trip. Em vez dela ter um efeito legal e que ele vai se sentir poderoso, ele vai abaixar a sua moral. É tão interessante porque hoje se fala tanto dessas drogas estimulantes como a cocaína, o crack, né, que tá, mas fico me lembrando da minha época de adolescente, quando minha mãe dizia assim, não ande com maconheiro, né, porque maconheiro assalta, maconheiro é bandido, maconheiro... E a maconha, ela não é depressora, né? Ela não causa perturbação, né, no sistema nervoso central. Então, em tese, o maconheiro ele não teria condições de, por estar usando essa substância que vai te baixar a bola, realizar um assalto, por exemplo. No entanto, se utilizava a prerrogativa de que vou assaltar porque estou sob efeito de maconha. Aí vamos pensar na lista, o álcool. Tem sujeitos que vão usar o álcool, vão chegar em casa e vão bater nas suas esposas. A questão da associação direta do álcool com a violência. No entanto, a fase eufórica do álcool, está aí, doutor Davi, para me ajudar, ela é bem rápida a depender dessa quantidade de uso. Mas o cara, às vezes, não baixa essa bola dele e não vai dormir, como muitos vão usar o álcool e vão dormir. Por quê? Porque, apesar do fator dependogênico da substância, o sujeito ele emerge. O sujeito é mais forte do que a substância. Isso tem que ficar muito claro, porque existe um mito, né, muito grande, o senso comum, pouca ciência nas nossas falas em relação ao uso das substâncias. Então, o sujeito, ele tem maior capacidade do que o próprio efeito que a substância tem no organismo dele. Não sei se está claro isso. Arturo, do ponto de vista assim, da saúde física mesmo, né? O que essas drogas estimulantes elas podem causar? Bom, elas podem causar a mesma coisa que quaisquer outras drogas podem causar, né? Isso, como o Rossano já vem bem chamando, né? É uma coisa que depende muito do sujeito, do seu contexto, não necessariamente da substância. Né? Você vai poder encontrar sujeitos em estados vulneráveis, em estados de miserabilidade, em estados dependentes graves, com os quaisquer substâncias. Né? Algumas mais raramente e outras mais frequente. E aí, digamos que entre as estimulantes há uma frequência maior, com exceção do álcool e, digamos, dos solventes orgânicos, aí chama a atenção para a questão da cola de sapateiro, que é uma questão que a gente tem pouco cuidado, porque é uma substância que não tem uma regulação muito clara. Qualquer pessoa pode chegar no armazém, adquirir a gasolina ou adquirir o querosene, adquirir o tiner. Só quem usa a cola é realmente a criança delinquente? Não. É o que se coloca para a sociedade, é que cola de sapateiro é cola de moleque de rua.
Eu acho que é um uso visível, né? Entre os usos visíveis, e tem um públicos, uso social. entre os usos públicos a gente encontra bastante entre a população em situação de rua, esse tipo de uso, até porque a cola de sapateiro ela é simbólica, né? Ela é uma substância que tira o indivíduo, digamos assim, do seu campo do real, da fome, da preocupação, e lhe joga num campo imaginário. E eu conheço muitos amigos que já disseram assim, dentre as experiências todas que já tiveram, com certeza a de cola é uma das melhores que já se pôde sentir, digamos, porque existe um desligamento, uma preocupação e um prazer muito grande em relação à cola. E isso a gente encontra também nos relatos das pessoas que são usuárias mesmo na situação de vulnerabilidade. Certo. Davi, além dos impactos no comportamento, né, os impactos mentais pela utilização desse tipo de droga, o coração, por exemplo, como ele reage? Impacta fígado, impacta o sangue da pessoa, a pessoa fica mais magra. O que é que pode acontecer, né, na estrutura orgânica assim, da pessoa que faz esse tipo de consumo? Valdir, de uma forma geral, as substâncias elas acometem, de certa forma, todo o nosso corpo, né? Agora podemos especificar, né? Por exemplo, os estimulantes, precisamos ter muito cuidado com o nosso sistema cardíaco. O risco de infarto, de morte súbita, né? Principalmente numa overdose, é altíssimo. As drogas depressoras, e aí temos como principal exemplo a cola de sapateiro ou o próprio álcool, se utilizadas em grandes quantidades, pode levar a uma depressão respiratória. Não é? Existe um cuidado, existe um ponto muito importante, que é o uso de substâncias em gestantes, né, em mulheres grávidas ou que estão amamentando, né. Em geral, todas essas substâncias podem causar malformações fetais ou, inclusive, atravessar, no caso, a barreira placentária e atingir diretamente o bebê ou até mesmo pelo leite materno, né. Então, e além do mais, o sistema endocrinológico, não é, que é responsável pelos hormônios, nosso sistema nervoso, né, a cola de sapateiro que Arturo citou, ao longo do tempo pode causar, inclusive, um processo muito próximo de uma demência, né, que a gente, inclusive, verifica uma atrofia, né, da nossa massa cinzenta, né, do nosso córtex cerebral. É muito interessante. Uma tomografia, não é, de um jovem é muito próximo de um jovem, claro, dependente de cola ao longo do tempo, é muito próximo de uma tomografia de um idoso com demência de Alzheimer, por exemplo, né? Isso é muito triste de se ver, ainda mais um público onde a gente investe para ter um futuro, né? Uma vida pela frente. Vamos ver um pouco as drogas depressoras do sistema nervoso central, que é uma outra classificação, né? A gente falou das estimulantes e tem essa outra classificação que são as drogas depressoras, que já foi inclusive tocado aqui, mas eu queria aprofundar mais. E aí vejo que temos o álcool, né? Temos os inalantes, os solventes, soníferos, os ansiolíticos, né? Morfina, ou seja, tem um conjunto de drogas aí que causam isso. E aí, Rossana, por que o uso desse tipo de droga é preocupante? É interessante porque, apesar da gente estar falando de uma parte de drogas que são lícitas no sentido de que a medicina, os médicos podem passar, né? O Brasil hoje se encontra como o segundo maior consumidor de benzodiazepínicos no mundo, né? E a gente teve uma experiência conversando com médicos do Programa de Saúde da Família em Santo André, São Paulo, e o secretário de Saúde lá questionando por que Rivotril, por que os benzodiazepínicos eram prescritos com tanta facilidade. E aí, na conversa, numa roda de conversa com esses médicos, eles dizendo, elas vêm falar, as donas de casa vêm nos falar sobre as dores e os dissabores da sua vida, e a gente não sabe o que fazer, né? Nós, como médicos, aprendemos a prescrever. Essa coisa de conversar fica aí para vocês, psicólogos, eles diziam isso, né? E o que a gente sabe fazer é prescrever. E aí, dentro da cesta básica desse município, entre 2010 e 2014, Rivotril era a medicação mais comprada pelo município para, né? E isso fala de quê? O que é que a gente está querendo esconder, né? O que é que a gente está querendo tamponar dessas dores e dissabores, né? Então, são drogas que as mulheres, em especial, consomem para esquecer dos seus problemas, né? Então, hoje, tomar um remédio tarja preta para dormir
é muito mais comum do que alguém receitasse, doutor Davi, dizer assim, vá caminhar, vá fazer. Ele não vai ser um médico que vai ser bem visto, percebe? Porque a ideia da sociedade é que a gente precisa medicalizar a nossa dor, a gente precisa tamponar, isso é extremamente delicado, porque não temos estudos que mostrem em tempo, né, de uso, esses estudos transversais, né? Eu esqueci a palavra, coortes, né? Grandes, que possam mostrar o quanto a gente vem prejudicando a nossa saúde pelo uso dessas substâncias, né? Então isso é bem preocupante. Nós temos aí nesse conjunto o álcool, né? Como a gente já falou, e o álcool é considerada uma droga lícita, e na pesquisa que eu fiz eu vi aqui que deixa o usuário mais devagar, desligado e alheio, menos sensível aos estímulos externos. E aí eu pergunto, esses efeitos, eles são logo em seguida à utilização ou eles podem acontecer com um tempo mais demorado? Ou seja, você ingeriu álcool hoje e amanhã você já apresenta esse tipo de resposta? Vai depender bastante dessa quantidade, dessa frequência e dessa forma de uso. Então, por exemplo, que é muito comum com os adolescentes hoje com problemas rápidos, que não vão ser... É o que a gente fala do bebê em binge. O que é o bebê em binge? Grandes doses, né, da substância ingeridas rapidamente. Então, você vai ter que levar em consideração se alimentou, não se alimentou, peso, altura, várias condições que vão dar esse retardo maior do efeito ou a rapidez desse efeito. Muito comum hoje com a questão do álcool são os efeitos serem mais rápidos pela questão até hoje da moda, né, do open bar, né, até tal hora do bar você tem que consumir. Então, a moçada vai e consome 10 vezes mais, eu acredito, o que ele consumiria numa festa normal virando à noite. E ele vai ter que consumir aquilo rapidamente por conta da hora que o bar vai fechar, percebe? Então, isso vai dar uma resposta orgânica e de comportamento totalmente diferente de quem vai beber, às vezes, a mesma quantidade, só que ele vai beber espaçadamente dentro de um tempo maior do que fazer aquele consumo num curto espaço de tempo. Então, o organismo também vai responder de acordo com a forma de uso dessa substância, percebe? Ok, a gente faz mais um intervalo e volto daqui a pouquinho falando sobre os efeitos das drogas no organismo.